Indicação de Pedro, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Pedro, capítulo 3, versículo 11. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho de Pedro, dizendo: a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. E identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel quando comenta a passagem do Evangelho de Pedro, intitulando a mensagem como indicação de Pedro, por se tratar exatamente da indicação do apóstolo do Cristo, quando nos pede para apartarmos-nos do mal e fazer o bem, buscando a paz e seguindo-a. Emmanuel então vai comentar essa passagem do Evangelho de Pedro, em que ele próprio indica o caminho para nós a fim de encontrarmos a paz. Emmanuel diz que, para que nós tenhamos dias mais felizes, segundo Pedro, parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, esse desiderato. Porém, essas poucas palavras revelam um campo imenso de obrigações, porque não é fácil, não é simples distanciar-se do mal. Porque nós temos desvios inúmeros nas nossas almas, através das sucessivas reencarnações, em que não praticamos o bem. Por isso hoje é difícil praticar o bem, porque geralmente colocamos nossas paixões nocivas, nossos interesses pessoais, a nos empolgar a personalidade, envolvendo-nos numa túnica pesada de velhos caprichos, o que torna impossível buscar a paz e muito menos segui-la. Emmanuel diz que somos como cegos, pelos males numerosos que cometemos, inclinados que fomos nas sendas evolutivas,
acostumados ao exclusivismo, ao egoísmo, ao atrito inútil, às contendas, às brigas sem qualquer causa, desperdiçando energias sagradas, ignorando a tranquilidade consoladora. Esta, segundo Emmanuel, é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, fazendo então uma reflexão de que isso ocorre porque muitos espíritos desencarnados continuam com a mesma cabeça, com as mesmas intenções dos homens encarnados. Por isso, permanecem acomodados aos círculos terrenos. A morte não soluciona os problemas da alma de cada um. Por isso, tantos espíritos, mesmo depois da morte, continuam aqui no plano físico, junto de nós, revivendo as mesmas situações de quando estavam encarnados. Emmanuel então retorna ao tema principal, dizendo que nós todos desperdiçamos energias sagradas com brigas inúteis na terra. Por isso a palavra de Pedro vale como um desafio generoso. O desafio de nos esforçarmos para convergirmos as nossas intenções e nossas forças para a grande realização. Mesmo que o ideal seja dilacerado, mesmo que a nossa alma seja ferida, devemos nos afastar do mal e praticar todo o bem possível. Somente assim identificaremos a paz e passaremos a segui-la. Quando tivermos alcançado então as primeiras expressões desse serviço sublime, que leva à nossa própria edificação, iremos nos lembrar de não apenas evitar o mal, mas sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem. Finaliza então Emmanuel dizendo que não basta desejar a paz, é necessário buscá-la e segui-la com toda a nossa persistência e fé. Ouçamos, portanto, o conselho de Pedro e o comentário de Emmanuel. Esquecendo nosso passado de erros, realizando a reforma íntima, silenciando nossas paixões e nossos interesses mesquinhos, a fim de que encontremos a paz verdadeira. E a partir do momento que abandonarmos esse círculo vicioso da terra, na busca incessante da consecução de ideais exclusivistas e egoístas, teremos encontrado finalmente a paz, seguindo os passos do Mestre para manter essa paz e alcançar ainda a felicidade real. Que o Senhor nos forneça todo o material necessário para tanto, mas que nós tenhamos a intenção, a boa vontade e a predisposição de atender ao chamado do Cristo e praticar todo o bem possível na terra, até que a sociedade se converta a esse coração bendito do Filho de Deus. Que assim seja.